Bom, então agora nós vamos começar com a explicação da teoria do dia de hoje, certo? Pegando novamente o livro. Moçada, esse livro eu mandei em PDF no grupo. Quem ainda não imprimiu, pode imprimir, ó, nós estamos no capítulo 4, mas pode imprimir o 4 e o 5, tá? E quem quiser comprar também tem na papelaria, eu deixei na outra papelaria. Caso vocês queiram colocar em outra papelaria, é só levar o arquivo em PDF. Beleza? Então, ó, a identificação dos átomos tá aqui na página 81 dele, tá? Trabalhar com material impresso é mais tranquilo, né? Descansa mais os olhos quando a gente risca, quando a gente anota, enfim. Eu disponibilizei para que vocês fizessem o que fosse mais viável para vocês, mas eu utilizo esse material, que é um excelente material, tá? Então, vamos lá. A identificação dos átomos. A gente vai começar pelo número atômico. O número atômico é o número de prótons e o número atômico ele é simbolizado pela letra Z. O número atômico é a identidade do elemento químico. No átomo, onde se encontram os prótons? No núcleo do átomo. Qual carga que os prótons têm? Lembrando que os prótons é uma partícula de carga positiva. Exemplo, o sódio. O sódio tem número atômico 11. Significa que no núcleo dele, o sódio tem 11 prótons. Vamos falar agora sobre o número de massa. A massa de um átomo, a massa atômica, é representada pela letra A. Lembrando que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo deste átomo. E nós temos a seguinte fórmula para poder calcular a massa atômica. Massa atômica é igual ao número de prótons ao número atômico mais o número de nêutrons. Prótons e nêutrons é tudo que tem no núcleo do átomo. Então, A é igual a Z mais N. Então, eu estou utilizando agora essa fórmula aqui, ó. A é igual a Z mais N, certo? Lembrando que A é o número de massa, que é tudo que tem no núcleo, e no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Então, gente, olha só, o número de massa, que é a massa atômica, é igual número de prótons mais número de nêutrons, ou seja, a massa do átomo é o somatório de tudo que tem no núcleo deste átomo. Continuemos então. Não se esqueçam, o número atômico Z, ele identifica o elemento químico, certo? Então, o número de identidade do elemento químico é o número atômico. Na tabela periódica mesmo, lá na página 114 desse livro que nós estamos usando, nós temos a seguinte anotação. Dentro de um quadradinho, na coluna 17, família 7A, eu tenho cloro com o número atômico 17 e massa 35,46. Quando esse elemento químico é retirado da tabela periódica para compor um texto, para compor um enunciado de uma questão, para que eu escreva num trabalho científico, eu coloco assim, ó, cloro, número atômico 17 e massa 35,5. Observem que houve um arredondamento de 35,46 para 35,5, que é o que a gente comumente encontra, tá? Observe que quando eu tiro da tabela periódica, há uma inversão. O número atômico vem para baixo e a massa vem para cima. Professora, como que eu faço para não confundir a massa com o número atômico? A massa é o número maior. Então, generalizando, quando eu tiro um elemento químico da tabela periódica, a massa sobe, número atômico desce. E eu posso escrever dessa forma. Lembrando que o X é para generalizar o símbolo do elemento químico. A é o símbolo da massa atômica e Z é o símbolo do número atômico. Bom, na página 83 do livro que a gente está usando, nós vamos estudar agora sobre os íons. Vamos lá entender o que são os íons, tá? Bom, íons são quando um átomo no estado normal, que
que está eletricamente neutro, ou seja, quando eu tenho o número de prótons, que é o número de partículas positivas, igual ao número de elétrons, que são as partículas negativas, eu digo que esse átomo está neutro. Esse átomo que está neutro, ele pode perder ou ganhar elétrons. Gente, o núcleo do átomo não muda. O que vai mudar é a eletrosfera. Pode chegar elétrons ou pode sair elétrons, tá? Então, os íons se formam quando um átomo neutro ganha elétron ou quando um átomo neutro perde elétron. Quando ele ganha carga negativa, ele fica negativo. Quando ele perde carga negativa, ele fica positivo. Esse átomo que ganhou mais elétrons e que ficou negativo, eu chamo de ânion. Reparem que eu destaquei as duas letras N de nariz para mostrar para vocês que ele fica negativo. É só uma estratégia de memorização. Já quando eles perdem elétrons, a quantidade de carga positiva é maior. Então ele vira um íon positivo e que eu dou a esse íon positivo o nome de cátion. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O cloro, esse aqui é o cloro neutro, ou seja, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. O cloro tem uma característica que é ganhar elétrons. Quando ele ganha elétron, ele está ganhando carga negativa, então ele fica negativo. O sódio, aqui como eu estou mostrando, o sódio tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, o mesmo número de cargas positivas, o mesmo número de carga negativa. Mas o sódio tem a característica de perder elétrons. E quando ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Ele se transforma num cátion. No livro de vocês tem a seguinte ilustração. Essa aqui, ó. Aqui eu estou mostrando o cloro com carga zero. Ele está eletricamente neutro. E de fora ele está recebendo um elétron. Ele está ganhando um elétron de alguém. Observem que o tamanho dele aumenta. Então, quando eu tenho um átomo de cloro neutro que recebe um elétron, a eletrosfera dele expande, ele fica num tamanho maior. Então, ele forma o ânion cloreto, ou seja, é o cloro com carga negativa. No caso do sódio, aqui eu tenho sódio com carga zero. Como eu expliquei para vocês, o sódio tem uma tendência em doar elétrons. Quando ele doa elétrons, a eletrosfera dele encolhe, ele fica menor e torna-se então sódio com carga positiva. Ele torna-se um cátion sódio. Se eu tenho alguém perdendo elétrons, é porque tem alguém ganhando elétrons, certo? Para fixar ainda mais isso que a gente explicou, olha só, esse aqui é o cloro. Depois que ele ganhou um elétron. Então, reparem o seguinte, ele tinha 17 prótons e continuou com 17 prótons, porque quando o elétron chega, não há alteração no núcleo. Então, observem que agora ele tem 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. E essa carga negativa a mais eu represento aqui. Vamos olhar para o sódio. O sódio, quando ele estava neutro, ele tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Depois que ele doou um elétron, ele ficou com 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Observem que eu representei a carga positiva que está sobrando no núcleo aqui. E isso simboliza que ele está positivo porque ele perdeu uma carga negativa. O número de nêutrons permanece o mesmo. O número de nêutrons do cloro também. Observação, só há mudança no número de elétrons, o núcleo permanece intacto. Observação 2, quando um átomo ganha elétrons, há outro que está perdendo elétrons, são coisas que acontecem simultaneamente. Na página 83 do livro que nós estamos usando, agora nós vamos estudar os conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então vamos começar. Isótopos. Observem como é que eu escrevi isso aqui. O prefixo iso quer dizer igual e o P de prótons. Então são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Agora há pouco eu disse para vocês que os prótons
são a identidade do elemento químico. Então, se eu tenho elementos químicos com o mesmo número de prótons, é porque é o mesmo elemento químico. O que está mudando aí? A massa, porque difere o número de nêutrons. Exemplo de isótopos. Aqui nós temos os isótopos do hidrogênio, deutério e trítio, né? Aqui o hidrogênio, reparem que ele tem massa 1. Esse deutério, que também é hidrogênio, tem massa 2. E o trítio, que também é o hidrogênio, tem massa 3. Esses três são os isótopos do elemento químico hidrogênio. Há também isótopos do elemento químico oxigênio. Reparem que eles têm o mesmo número atômico, porém diferem na massa, porque tem diferente número de nêutrons. Aqui o oxigênio 16, porque tem 16 de massa. O oxigênio 17, porque tem 17 de massa. E o oxigênio 18, porque tem 18 de massa. Cada isótopo desse pode vir com o termo de nuclídeo. Então, nuclídeo é uma palavra sinônimo de isótopo, tá? Bom, continuando aí, a isotopia é um fenômeno comum na natureza. Então, os elementos que nós conhecemos na natureza são em número de 90. Há isótopos na natureza e há isótopos artificiais, que são aqueles criados pelo homem. Esse fenômeno de existência de isótopos é chamado de isotopia. Podemos dizer que praticamente todos os elementos químicos naturais são formados por uma mistura de seus isótopos. Por exemplo, o elemento cloro, ele tem o isótopo 35 e ele tem o isótopo 37. Na natureza, 75% dos elementos químicos cloro encontrados são aqueles que possuem massa 35. Os outros 25% encontrados na natureza são aqueles que possuem a massa 37. Essa é a proporção da mistura isotópica do cloro encontrado na natureza. Importante guardar. Como trata-se do mesmo elemento químico, os isótopos têm propriedades químicas iguais, porque as propriedades químicas dependem do que tem na eletrosfera, da estrutura da eletrosfera, porém têm propriedades físicas diferentes, porque as propriedades físicas dependem da massa do átomo. E esses isótopos têm diferente número de nêutrons, por isso suas propriedades físicas são diferentes. Vamos falar agora dos isóbaros. Então, nós já estudamos os isótopos. Vamos falar agora sobre os isóbaros. De novo, iso quer dizer igual, isóbaros, A. O símbolo do A é a massa. Então, são elementos que têm a mesma massa atômica. Então, são átomos que possuem diferente número de prótons, ou seja, são elementos químicos diferentes, mas apresentam a mesma massa atômica. Olha só um exemplo, potássio e o cálcio. O potássio e o cálcio, 40-40, mesma massa, são isóbaros entre si. Olha aqui esses outros elementos. Eles têm 42, 42, 42, a mesma massa, também são isóbaros entre si. Aí nós temos a observação importante, os isóbaros têm propriedades físicas e químicas diferentes entre si. Os isótonos, iso quer dizer igual, N é número de nêutrons. São átomos que possuem diferentes números de prótons, diferentes números de massa, porém, mesmo número de nêutrons. Iso é igual, olha só, o próprio nome traz a definição, igual ao número de nêutrons, certo? Querem um exemplo? O cloro, número atômico 17, massa 37. Olha eu provando o número de nêutrons, olha só. A igual a Z mais N, a massa, que é o A, é 37, o número de prótons, 17, e o N é o que eu quero descobrir. 17, quando eu passo para cá, ele vem negativo, 37 menos 17, número de nêutrons, 20. Olha o cálcio. 40 e 20, né? A massa dele é 40, o número atômico é 20 e o número de nêutrons é o que eu quero descobrir. O 20 está positivo desse lado, passa para o lado de cá, negativo. 40 menos 20, 20. Então, observem que o cloro e o cálcio têm o mesmo número de nêutrons. Isso prova que eles são entre si isótonos. Então, outra observação importante. Isótonos têm propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Agora, nós vamos trabalhar os isoeletrônicos. E, de novo, o nome traz a definição. Iso quer dizer igual, eletrônicos, elétron. Então, tem igual número de elétrons.
são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Exemplo, vamos pegar o cátion, sódio, tá vendo que ele tem uma carga positiva, e vamos pegar o neônio. Observem que o neônio é um gás nobre e aqui ele está com a carga neutra, tá? Quantos prótons aqui o sódio tem? É só eu olhar o número atômico dele. Ele tem 11 prótons. E o neônio, quantos prótons tem? Ele tem 10 prótons. O neônio aqui, ele está neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui o número de elétrons vai ser 10. Aqui o número de elétrons, olha só, antes de perder o elétron, ele tinha também 11 elétrons, só que ele perdeu 1. Olha aqui mostrando que ele perdeu 1. Como ele perdeu 1, aqui ele ficou com 10 elétrons. Então, reparem que o número de elétrons do cátion sódio é igual ao número de elétrons do neônio. Sendo assim, neste caso, nesta situação, quando o sódio é cátion, ele e o neônio são isoeletrônicos, ou seja, mesmo número de elétrons, né? Aqui o número de nêutrons é 12 e aqui o número de nêutrons é 10. Aqui a massa é 23 e aqui a massa é 20. Eu olhei o 23 aqui, olhei o 20 aqui e aqui eu fiz de cabeça, né? O número de nêutrons, A igual a Z mais N, né? Utilizando aquela fórmula, tá bom? Agora, então, vocês vão fazer atividade para casa, a 85 e a 86. A 85 até a questão 19 e a 86 até a questão 26. Vou pedir foto das atividades na próxima aula, quando eu vou trazer também a correção dela. Joia? Tchau, então, até a próxima.